Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na epístola de Paulo aos Efésios, e o capítulo é o capítulo de número 6. Capítulo de número 6, versículos 1, 2, 3 e 4. Nós vamos fazer esta leitura enquanto os irmãos acham o texto. Eu quero louvar a Deus mais uma vez por sua graça que está sendo manifesta sobre a minha vida mais uma vez, me permitindo ocupar uma santa tribuna e falar à sua santa igreja acerca da sua palavra. A Deus a honra, a glória e todo o louvor. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, que é o anjo desta igreja, bem como da sua esposa, toda a sua família e o corpo de obreiros que juntamente ao seu lado aqui fazem a obra de Deus. Na pessoa do pastor Paulo, eu saúdo a todos os companheiros e companheiras de ministério. Também ao convite tão amável que me foi feito, o evangelista Igor, muito obrigado pela confiabilidade, por poder me conceder esta oportunidade. Eu glorifico a Deus por sua vida e lhe desejo também toda sorte de bênçãos. Muito obrigado. Eu me faço acompanhado da minha família, é a minha esposa, minha companheira. Em outubro nós vamos completar 16 anos juntos e eu estou muito feliz por isso. Glória a Deus. Você podia ter dado um glória maior. Eu não sei se você não ia glorificar se eu dissesse assim, já é a quinta, já é a sexta, mas é a primeira, e se Deus ainda for o centro desta união, o selo é até a eternidade. Não dá para dizer, porque Jesus disse que lá os anjos não se casam nem se dão em casamento, e nós seremos como os anjos. Então lá ela não vai ser mais a minha esposa. Então não é até a eternidade, mas pelo menos até a volta de Jesus, eu quero amá-la e quero ser o seu companheiro. Desta união, Deus nos deu 2 filhos. O primeiro é o Davi, o meu primogênito, e a caçula é a Ana Valentina. Davi tem 11 anos e a minha pequena tem 4 aninhos. Então, eu posso falar sobre pais e filhos porque eu sou pai. Mas você vai aprender aqui nesse texto que alguém que não foi pai, ele vai ensinar sobre pais e filhos, porque a doutrina de Deus, ela está acima da nossa experiência. Ela é o que importa, ela é o que vale, e é sobre isso que eu quero falar convosco aqui. Parabéns a todos os papais e as pães, né? Eles criaram esse termo, pães, né? Que é a pai e mãe, né? Parabéns a todos vocês também. Hoje é o dia dos pais, e como não celebrar ao nosso grande pai de todos, o nosso pai que está nos céus também. Deus seja louvado por este dia, por este evento, por este trabalho de conscientização em algumas partes. Eu quero, com a minha oportunidade, ser fiel e aproveitar bem o tempo para orientá-los quanto ao que a Bíblia diz concernente a pais e também a filhos. E nada melhor do que este texto. Vamos ler para os irmãos se acomodar. Efésios capítulo 6, versículo de número 1 em diante, diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é
o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Tomai os vossos assentos em nome de Jesus. Queridos irmãos, respeitando a temática escolhida, o culto festivo em homenagem à paz, eu não poderia, embora a veia evangelística arde e me impulsiona a ser ousado, intrépido em muitas pregações, eu não poderia assumir outra postura senão a de um doutrinador, um educador, tendo esta temática proposta. Eu não posso aqui me perder na euforia da pregação e esquecer-me que esta é uma grande oportunidade de falar da doutrina, do ensino, do que a Bíblia diz, para que as coisas estejam no eixo de Deus, na vontade perfeita de Deus, a qual nós devemos valorizar, até porque é só no centro da vontade de Deus, é só as coisas estando no eixo conforme Deus estabeleceu, conforme Deus quer, que a bênção de Deus vai repousar sobre a família. Caso contrário, não tem como nós esperarmos uma recompensa, um galardão ou bênção de Deus, sendo que as coisas estão fora do altar. É preciso momentos como este, aonde a gente senta e ouve o conselho de Deus. Pela palavra, a gente se observa, a gente faz uma introspecção e vê quais são as áreas na minha vida que estão fora. Porque eu quero mudança dentro de casa, eu quero transformação, eu quero um convívio abençoado, eu quero de fato ter um lar e não só uma casa, eu quero um lugar de refrigério. O que eu preciso entender, o que eu preciso fazer, não é um estralar de dedos que vai resolver a minha e a tua situação. Não é uma mensagem positiva de uma fé vazia, aquém da Bíblia, que vai mudar o teu cenário. É entender a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, que vai nos fazer desfrutar de um ambiente glorioso. E a minha e a tua casa será como uma extensão do céu. Uma extensão do céu. Um lugar onde a presença de Deus passeia com liberdade. Onde haverá harmonia, comunhão, impulsionamento espiritual para coisas do tipo oração, leitura da Bíblia. Quantos lares, pelas turbulências do dia a dia, a forma como vivem pais, mães, filhos, criaram um ambiente tão conturbado que naquele ambiente se torna quase impossível ser inclinado a orar, a ler a Bíblia, porque o ambiente está completamente distorcido da vontade de Deus. Eu vou falar sobre isso aqui nesta noite e quero servir de bênção à sua vida. Deus tem uma palavra ao teu coração. Queridos irmãos, a epístola de Paulo aos Efésios é conhecida como a epístola eclesiológica, isto é, uma epístola, uma carta
que é dirigida à igreja. É como se querendo saber como é a igreja ideal. O que a igreja precisa entender basicamente. Leia a epístola aos Efésios. Ali tem, vamos dizer assim, o beabá da fé, o urgente para todos. Se eu quero conhecer o que Deus espera de mim como igreja, como é a igreja ideal aos olhos de Deus, eu tenho que ler a epístola aos Efésios. Cada capítulo contém uma lição extraordinária. E aqui, o apóstolo, inspirado pelo Espírito, fala de coisas emergentes e necessárias, que é como o filho tem que se posicionar dentro de casa, como o pai ou os pais, porque quando fala os pais é pai e mãe, né? Os pais são pai e mãe, não se fala o pai e a mãe, se fala os pais, pai e mãe, tem que se posicionar dentro de casa. O marido, a esposa. E este capítulo 5, a partir do versículo 22, ao capítulo 6, até o versículo 4, é o que vai nos narrar exatamente essa diretiva de Deus. O Espírito vem sobre Paulo e orienta Paulo a escrever direcionadamente a um específico grupo. É o que fica claro quando no versículo 22 Paulo diz: vós mulheres. A quem ele está falando? As mulheres. Ele direciona, ele especifica para que não tenha erro algum, má interpretação alguma. Versículo 22, vós mulheres. Versículo 25, vós maridos. Versículo 1 do capítulo 6, vós filhos. E o versículo de número 4 do capítulo 6, vós pais. Então tem uma palavra para cada integrante da família. Você é pai, você é filho, você é marido, você é esposa, não importa. Deus tem uma reservadinha só para você nesta noite. Adore ao Senhor, porque Ele vai falar conosco através da sua palavra. Mas antes, deixa-me fazer algumas considerações. Eu já disse aqui que Paulo, ele não tinha filhos. E a história confirma isso. Paulo também nunca se casou. Nunca se casou. Alguém vai pensar, como é que alguém que não casou vai falar sobre ser marido? Como é que alguém que não tem filho vai falar sobre filho? Glória a Deus, porque a doutrina está acima da nossa experiência. Logicamente que ele não tinha filhos, e não ter filhos não significa, logicamente, que ele era um mau pai. Então isso não é um passe livre para alguém que é mau caráter, que tem um testemunho todo errado, dizer eu posso falar de criação de filhos. Entenda isso. Paulo não é este personagem mau caráter, fora do eixo, desregrado, torto. É homem de Deus e conhece, recebeu de Deus a doutrina bíblica para colocar em ordem a família. Isso aqui, meus irmãos, é o alimento sagrado que vem do céu. Isso aqui é o pão que eu e você precisamos comer. Mais do que mensagens de autoajuda, o que nós precisamos é injeção de Bíblia e de doutrina para colocar as coisas no eixo. Em resumo, aqui nós temos uma outra informação. E essa informação é que a igreja, ela está habilitada a orientar pais e filhos quanto à educação. Se isso não fosse verdade, Paulo não falaria a outros pais, a outros filhos, como proceder. Paulo aqui representa a igreja, então a igreja, ela tem também esta função de fazer o que nós estamos aqui realizando.
Este evento está cumprindo isso. A igreja deve fornecer o conteúdo de orientação para pais e filhos. A igreja não pode se omitir e deixar de interferir na educação dos filhos, ao ver mazelas, problemas acontecendo. A igreja sim deve orientar quanto ao certo segundo Deus. Uma outra base que eu preciso destacar antes de entrarmos na centralidade da mensagem é que o amor é o que faz o relacionamento ser durável. Para todo relacionamento se faz necessário esta virtude, este atributo chamado de amor. O marido precisa ter o amor, a esposa precisa ter o amor, o filho precisa ter o amor, e o pai precisa ter o amor, a mãe precisa ter o amor. O apóstolo João diz que o nosso Deus, Ele é a própria essência do amor. Não, Ele não é alguém que tem amor, ou alguém que ama somente. Ele é o próprio amor. E esse Deus que é a própria essência do amor, se Ele me enche, eu tenho que ser cheio de amor. Porque se Ele é amor e Ele me enche, eu sou cheio dEle, como é que eu não vou amar? E se eu amo, é aí que eu quero chegar. Se eu amo, porque eu não atendo às suas prerrogativas? Porque o amor divino não é o amor fajuto humano. O amor fajuto humano é protetor demais, protege tanto que até acoberta pecados. Agora, o amor de Deus, ele vai além. O amor de Deus, ele cumpre a justiça de Deus. Quer ver? A justiça de Deus disse assim, que o pecado teria uma condenação, e esta seria a morte. A alma que pecar, morrerá. Aí a humanidade pecou, o que Deus fez? Amou o mundo, mas amou de tal maneira que fez o quê? Esqueceu da sua palavra, esqueceu da sua justiça, que o pecado tem a sentença da morte, e salvou o homem, porque a sua misericórdia, o seu amor, fez com que ele aceitasse as mazelas do homem, ou esquecesse as mazelas do homem. Não! Deus amou tanto a humanidade, que entregou seu filho para quê? Para morrer no lugar da humanidade. Então o amor, ele não é um amor fajuto que acoberta falhas e pecados. O amor verdadeiro, na verdade, ele fere muitas vezes, mas tem propósitos santos e justos diante de Deus. Ele cumpre a justiça de Deus. Me ama, Pedro? Sim, eu te amo. Então faz a obra, apacenta as minhas ovelhas. Não estou entendendo muito bem, Jesus, esse negócio de amor. João 14, 21. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos, obedecerá os meus mandamentos. Então o amor não é lidar com o pecado de forma leviana, mas sim é vencer o pecado. Eu amo tanto a Deus que eu quero o honrar. Eu amo tanto a Deus que eu quero o agradar. Eu amo tanto a Deus que eu quero obedecer. Já pensou se este amor conforme a Bíblia diz, que Deus tem a intenção de derramar nos nossos corações, se este amor cair sobre o coração de muitos pais nessa noite, eles não vão mais provocar a ira dos seus filhos. Se este amor cair sobre muitos filhos nessa noite, não vão mais ser rebeldes e desobedientes aos seus pais. Se este amor cair sobre muitas mulheres nessa noite, não vão mais ser insubmissas, insujeitas a seus próprios maridos.
Se este amor cair sobre os maridos, vão proteger e amar de tal maneira que serão capazes de, como Cristo fez pela igreja, empregar a sua vida pelas suas esposas. O amor é o grande segredo e a chave para relacionamentos maravilhosos. Tem que ter o amor. Vamos ver o que a esposa que ama segundo o amor de Deus faz. A esposa que ama segundo o amor de Deus, ela é, versículo 22, sujeita ao seu marido. Sujeição é um tema tão discutido, tão polêmico. Sujeição não é inferiorização, não torna a mulher menor. Deus não é desigual, o evangelho também não é desigual. Na verdade, onde o evangelho chega, tem um versículo que eu gosto muito, está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, e lá está escrito exatamente assim: o evangelho chegou, e agora não tem grego, não tem judeu, não tem escravo, não tem livre, não tem homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. As barreiras, os preconceitos, as dificuldades foram destruídas pelo poder do evangelho. Então não é questão de ser menor, irmã. Também não é questão de ser uma sujeição de gêneros, submissão de sexos, o feminino ao masculino. A Bíblia não orienta a minha esposa a ser sujeita a outro homem. É cada uma ao seu próprio marido. Então não é todas as mulheres sujeitas a todos os homens. É cada mulher sujeita a seu próprio marido. Glória a Deus. Aleluia. Como ao Senhor. Ah, mas eu me sujeito a Deus, ao Senhor. Mas se a Bíblia diz que tem que se sujeitar ao marido como ao Senhor, por que não se sujeitar ao seu marido? No versículo 33 deste mesmo capítulo diz que a mulher deve reverenciar o seu marido. E reverência é respeito profundo em função de virtudes. E alguém vai dizer assim: mas que virtude tem esse homem? Se o homem não tem virtude, como eu vou respeitá-lo profundamente? Reverência é respeito profundo, mas é verdade que tem mulheres que não respeitam nem no raso. Não respeita na igreja, não respeita na rua, não respeita no restaurante, não respeita em lugar nenhum. Às vezes até mesmo dentro da igreja tem mulheres desrespeitando e até envergonhando os seus maridos, trazendo coisas pessoais que não deveriam ser ditas naquele ambiente, ou quando não, comendo, diz: ei, que vergonha de você. A vergonha dele é sim ter uma esposa que não entende a vontade de Deus. E se é duro isso, duro é o que Deus falou, porque isso está na Bíblia. E a Bíblia diz que uma mulher murrinha, briguenta, incomodativa, é como uma goteira em um balde. Tuc, tuc, tuc. Incomoda. Quer bater de frente, quer sempre falar mais alto, quer ser independente. Não é questão de ser inferior, nunca foi isso. Homem e mulher são iguais. O que é então, pastor? É questão de papéis dentro de casa. Deus estabeleceu papéis. E até onde eu sei, onde tem duas cabeças, é monstro, irmãos. É monstro. Se tem duas cabeças, é monstro. Então Deus estabeleceu um cabeça dentro do lar. Como vai funcionar os filhos vendo estas brigas? Se eu não aceito,
E aquele fiasco inteiro, e chinelo que voa, vassoura que voa. Como vai funcionar um ambiente familiar desse jeito? Deu de falar das mulheres, senão eu me prejudico depois. Vamos virar um pouco a espada para os homens. Diga glória a Deus aí, irmãs. Vós maridos, amai as vossas esposas. O marido que ama, ele pelo menos tem aqui no texto, está tudo no texto, ele se entrega pela sua esposa. Sim, se entrega. É ele, se tem que sofrer, que vai sofrer no lugar da sua esposa. Dá glória a Deus aí, irmão, senão eu vou pensar que não é, vai na frente e eu me safo e eu me livro. É eu que vou na frente. Seja o líder, mas não o líder que só quer mandar. O líder que pensa que virou chefão da casa, mas seja o líder que é o líder do exemplo, e que suas virtudes são tão impressionantes que a mulher olha, esse homem que Deus colocou do meu lado é cheio de virtude, eu vou me submeter voluntariamente a ele. É homem de Deus, aleluia, é homem de Deus. Eu já vi mulheres dizendo assim: o homem é a cabeça, mas eu sou o pescoço, é eu que dirijo. Está errado. A Bíblia não diz isso. A cabeça, na cabeça está o poder da decisão. Logicamente, Deus exortou Abraão e disse assim: Abraão, ouve o conselho da tua mulher. Se a irmã não dá glória agora, depois só piora. Você imagina que Deus ouve o conselho Deus exortou o Abraão a ouvir o conselho da Sara. Então é claro que o homem não vai ser um sem audição, sem diálogo, logicamente. Mas o poder da decisão está sobre a sua vida. Assim como na igreja Deus estabeleceu padrões hierárquicos para ter uma ordem, na outra instituição que Deus fez, que é a família, também tem uma ordem. E o homem é o cabeça. Aleluia! E a mulher lhe sendo sujeita, o homem sendo também o protetor. Dá um problema lá, quem é que vai na frente? Quem é que vai resolver? Ah não, se eu depender do meu marido para resolver. Eu sei que esta é uma luta de muitas mulheres. E é por isso que nós estamos tendo aqui esse momento, para colocar as coisas no eixo. Não seja um banana dentro de casa. Não seja um frouxo. Assuma o teu papel, homem. Assume a tua responsabilidade. Quem é o responsável pela provisão do lar? É o homem. Mas a mulher pode trabalhar? Pode ou não? Claro que pode. Mas de quem é o dever, a obrigação? É do homem. É do homem. É do homem. Então tem uns homens que eles vão se acomodando no sofá. E tem sofá que tem a marca dele. E respeitosamente o sábio diz: vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Cumpra o seu papel. Proteção, provisão, entrega por amor, como Cristo a si mesmo se entregou pela igreja. Só que o texto diz que deve se entregar para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então não é se entregar para satisfazer capricho. Ei, homem não é capacho. Se é, não deveria ser. Sendo o capacho, ele está falhando com o seu propósito original. E pode ser que algum bem está sendo feito, alguma revolução nova está acontecendo, só que na verdade isso está neutralizando a ação e a eficácia deste homem. Porque ele está fora do plano, do projeto de Deus. Entenda isso.
A bênção, ela repousa quando cada parte está inserida no local que Deus estabeleceu. Cristo se entregou pela igreja? Sim. Para satisfazer as vontades da igreja? Não, 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 definitivamente não. Mas o texto diz que ele tem que se entregar sim, até a morte, disposto a morrer. Minha esposa, lá vem o carro, eu vou na frente. Tá difícil encontrar esse cara aí, né? Mas não, é para se entregar para a santificar. O marido tem a responsabilidade santificadora dentro da sua casa. Que marido é esse que vê as coisas saindo do eixo, que vê o filho saindo do eixo, e não assume o seu papel de sacerdote da sua casa? Antigamente a mulher não convertida, ela começava a botar umas roupas indecentes, os decotes, roupa cavada, colada. E antes de sair de casa, o marido dizia assim: assim não vai. Só que hoje a gente tem que pregar para os homens esse negócio também. Porque é umas calças a vácuo, uns tênis sem meia. Que moda é essa, irmãos? A gente está perdendo as características. Ame a sua esposa e seja homem. Ame o seu marido e seja mulher. Mulher de Deus. Homem de Deus. Agora deixa-me focar um pouco mais agora na questão de pais e filhos. Porque eu quero que você entenda. A esposa cumprindo o seu papel, o marido cumprindo o seu papel. Os filhos estão vendo isso ou não? O marido não está pisando na esposa, não está fazendo a esposa de tapete, porque afinal ela saiu da costela, né? E a costela fica bem pertinho do coração. Glória. Ele tem que amar a sua esposa. E a costela fica também debaixo do braço. Glória. Ele tem que proteger a sua esposa. São lições extraordinárias. E a mulher foi tirada do marido, a costela. Logo ele é incompleto sem ela é incompleta sem ele. Ambos se completam. Aleluia. Não é competidores dentro de casa para ver quem fala mais alto. Eu preguei ontem que a muralha não cai no grito, mas a muralha cai na obediência. Deus disse: gritai. O povo gritou. E tem quem pensa que vai vencer no grito. Só que não adianta gritar sem obedecer. Grita em casa, grita com a esposa, grita com o marido, grita com o filho. Mas o grito não resolve se não houver obediência. Só vira baderna, bagunça, escândalo. O nome da igreja, o nome de Cristo é vituperado. Não é no grito, é na obediência. É fazer conforme Deus estabeleceu. Aí a muralha cai, o impossível acontece, terras são conquistadas, o nome do Senhor é glorificado. É assim. Aí está lá o filho, vendo o pai responsável, protetor, respeitador, considera a esposa o vaso mais frágil, dando-lhe honra devida e não a maltratando-a, cuidando dela como a seu próprio corpo, conforme o texto diz, que ao corpo dele, ele não deixa passar fome. E aí o texto diz que ele tem que amar a esposa como se fosse seu próprio corpo. Então tem que cuidar, tem que alimentar, tem que prover, tem que cuidar das necessidades. A responsabilidade está sobre o homem. E a mulher vê esse homem e fica admirada. Que homem Deus me deu, oh glória. Eu vou me sujeitar a esse homem, eu estou fazendo muito bem. Eu estou guarnecida, eu estou protegida, eu estou abastecida. Uma mulher amada não vai ceder aos galanteios, aos românticos do mundo. Um homem amado também dificilmente fará isso.
Quantos divórcios, casamentos destruídos, brigas constantes, desconfiança. Ame. E esse amor vai ser agora contemplado por quem? Pelos filhos. O filho está vendo a mãe sujeita ao seu pai. A filha está vendo o pai honrando a sua mãe, cuidando da sua mãe, protegendo a sua mãe. Se o ambiente é de obediência, o que está sendo incentivado dentro desta casa? Diga você, a obediência. Se o ambiente é desobediência, o que está sendo cultivado nesta casa? Desobediência. O que a gente não entende, não quer lidar, é que nós somos responsáveis pelo ambiente que nós vivemos dentro de casa. Não, a culpa não é minha, a culpa é dele. Não, a culpa é dela. O filho não ouve, o filho não quer atender, o filho é rebelde. E a gente vive, né, a síndrome de Eva, né? A síndrome de Adão. Quem foi? Foi a serpente, foi a mulher, sempre querendo passar para o outro. E nunca assume. Será que eu estou fazendo o meu papel dentro de casa? Como marido, estou amando a minha esposa? Como esposa, estou cumprindo o meu papel dentro de casa também? Sim, eu estou. Então agora chegou a hora dos filhos. A Bíblia diz que os filhos devem ser obedientes aos seus pais no Senhor, porque isto é justo. Não deveria ser problema falarmos sobre obediência, porque se até mesmo o Filho de Deus foi obediente até a morte, nós que somos os cristãos, isto é, imitadores de Cristo, não deveríamos estranhar a palavra obediência. A gente entende obediência em um tom negativo, como se fosse escravidão, servidão, como se fosse algo ruim, sendo que é a obediência, o caminho da bênção de Deus. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer cada um dos seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti. É a Bíblia. Vai ter bênção na casa, vai ter bênção no cesto, vai ter bênção em todos os aspectos. Obediência. Eu estou entendendo que Deus quer me levar a obedecer. Eu estou entendendo. Tá bom. Então os filhos têm que ser o quê? Obedientes aos seus pais. Mas não é uma obediência daquela assim: eu vou fazer, mas só se tu me der aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, o brinquedo, o meu sonho. Não é uma obediência de barganha. Eu até vou fazer o que tu quer, pai, mãe, mas só se eu ganhar o meu presente. Não. O texto diz: sede obedientes, porque isto é justo. Simples. Qual é a motivação para obedecer? Esta é a vontade de Deus. Acabou. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quem quer promessa? Eu quero a promessa. Eu quero que a promessa se cumpra. Eu vou ser cantor, vou ser pregador, vou ser músico, vou ser missionário, vou ser profeta. Não obedece pai e mãe dentro de casa, vai ser o quê? Vai ser o quê? Que sucesso ministerial vai ter alguém que é fracassado na sua vida de obediência? Falhou dentro de casa, não terá sucesso na obra ministerial de Deus. Filhos rebeldes não serão obreiros obedientes, não serão adultos obedientes. Eu já vou chegar no pai, porque o pai tem a sua função diante disso. O que fazer, pais? Aceitar a desobediência e dizer: essa geração está perdida mesmo.
E aí perdeu os cabelos da cabeça, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, eu vou atirar no mundo mesmo. Eu vou desistir, eu vou me entregar. Em nome de Jesus, não desista da tua família. Não desista. Aleluia. Deus te constituiu lá. É a tua igreja, é a tua igreja. Você precisa cuidar dela, liderar ela, conforme a vontade de Deus. Sede obedientes. Um ponto necessário: a obediência glorifica o Pai. Filho obediente glorifica o Pai. Mas você sabe que o sábio disse em Provérbios que a desobediência desonra pai e envergonha mãe. Oh. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Humilhou-se, tomou a forma de servo. Como servo foi obediente. E obediente até a morte. E o que aconteceu? Deus o exaltou soberanamente. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome dele, olha o que o pai fez com o filho obediente. Olha o que o pai fez com o filho obediente. Para que ao nome dele se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu e até debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vírgula. Para a glória de Deus Pai. O pai é glorificado na obediência do filho. Agora o pai e a mãe é desonrado na desobediência do filho. Será que a gente se sente confortável? Você se sentiria confortável? O filho do Clésio, o nome dele, e tivesse alguns pontos negativos atrelados, o que isso causaria em você? Vergonha. É isso. Mas a Bíblia não diz que se nós ensinarmos o filho no caminho em que ele deve andar, até quando o velho não se desviará dele? Diz ou não diz? Só que o problema não é ensinar o caminho, porque muita gente fala do caminho, mas não ensina no caminho. Pega essa. O que Deus nos entregou é ensina no caminho. Não é ensina o caminho apenas. Tem gente que até fala de Jesus, fala da igreja, mas não leva junto pro caminho. Filho de crente não é crente. Ele vai crescer, vai amadurecer, vai pensar e vai se decidir, mas até lá você vai levando ele no caminho. Você está pegando isso? Eu vou para a igreja e o filho fica onde? Tem que ir para onde? Para a igreja, irmão. Eu vou para a oração, filho tem que ir aonde? Oração, irmão. É jejum e filho? Jejum também. É culto de adoração e filho? Vai adorar também. A gente não leva. O tempo passa, ele cresce, sai da igreja, a gente quer fazer campanha, quer dedicar para trazer de volta. Irmão, pega isso aqui. Quando o galho ele é novinho, você amarra uma cordinha nele, deu uma enveredada para um lado ou para o outro, é fácil retomar. É fácil. Você puxa de volta. Facinho. Mas depois que o tronco engrossa, aí é só o carpinteiro Jesus. Mas ainda há uma esperança. Não desista dos teus filhos. Se você falhou, se você perdeu o tempo de fazer aquele culto doméstico, perdeu o tempo atarefado demais com as tuas coisas, e aí você deu valor ao que tinha preço,
e perdeu a criação dos teus filhos, não viu eles crescerem ao teu lado. Quem sabe lavou o carro muitas vezes, né? Atendeu muitas ligações, correu por muitos lados e o filho lá crescendo. Aí você nunca tinha tempo para parar e orar com ele, falar da Bíblia com ele, fazer um culto, brincar de pastor, de missionário, dizer para ele: canta um hino, vamos adorar a Deus aqui em casa. Você não teve tempo, você perdeu o tempo, mas você está aqui nesta noite em um culto alusivo a um culto a pais e filhos. E existe talvez você perdeu a força para reagir e restaurar, mas existe que é poderoso para fazer aquilo que você não tem mais força para fazer. Aleluia. Não desista da tua família, não desista dos teus filhos. Não diga assim: eu te entrego, eu te deixo, eu te largo, eu te abandono. Diga assim: eu vou orar por você o que eu não orei. Eu vou me colocar diante de Deus e ainda vou cantar o hino da vitória na igreja, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nós temos alguns problemas quando há o casamento. A Bíblia diz que deixará seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. O cordão umbilical de dependência com pai e mãe, ele acaba pós-casamento. Embora hoje o número de agregados esteja aumentando, que ao invés de deixar, une todo mundo, vai só agregando, e a Bíblia não é obedecida, e muitos problemas por isso acabam acontecendo. O que a Bíblia diz é deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Então, depois do casamento, vai uma dica agora para o pai mais velho, ou a mãe mais velha. Uma nova família foi constituída agora, uma nova instituição foi feita agora. Evite de dar palpites desnecessários que te caracterizem como um metido, uma metida. Seu filho que agora casou, sua filha que agora casou, nunca vai aprender a ser responsável enquanto você quiser manipular o contexto da vida dele. E muitos casais brigam por isso. Teu pai falou, tua mãe falou. E às vezes um não entende que tem que deixar, tem que cortar esse cordão umbilical. Passar a ser responsável assim. Viver a palavra de Deus na sua família. Mas agora a honra é um projeto vitalício. A obediência é um dever, só que não é um dever vitalício. Porque após o casamento, imagine se um pai, que agora é o sogro de alguém, uma mãe que agora é sogra de alguém, tivesse o poder de falar ao filho ou à filha que agora casou, e este devesse obedecer. Imagina, não é ele que decide agora, o que tu acha, pai? Não é assim que funciona. Então a obediência agora não cabe ao casal, mas a honra é um dever vitalício. O ciclo da vida é: pais criam seus filhos, envelhecem e filhos agora cuidam dos seus pais. Você já viu quanta gente idosa tem nos asilos? De pais e mães que foram abandonados por filhos lá? Quando morre, chora. Ei, pai, você não tem 2, você não tem 3, você tem um pai só. Mãe, você tem uma só. Honre-a com a sua presença, com o seu tempo, com a sua ajuda. Faça isso, porque a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Eu quero a promessa, eu quero o mandamento. A gente tem esse problema. A gente quer, eu quero a promessa, e o mandamento tem que ser obedecido, porque se tirar o mandamento não tem a promessa. Eu quero a promessa, então tem que ir para o mandamento. Quem está pegando isso aqui? Eu quero que as promessas de Deus se cumpram na minha vida.
Eu quero que Deus realize os seus planos. Mas para isso, eu não posso me iludir. Eu tenho que querer também obedecer os seus mandamentos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Se eu fizer o que a Bíblia manda, filho, eu vou ter um caminho de prosperidade. Porque a Bíblia diz que tudo te irá bem. Oh, glória! Às vezes vive cambaleando, tropeçando, a vida toda torta, não sabe por quê. É a Bíblia se cumprindo. É a palavra de Deus se manifestando. Desonra pai, grita com mãe, não pede perdão quando faz tipo de coisa, se descontrola, não estende a mão agora para aqueles que lhe criaram, educaram e cuidaram. Aí quer ter tudo uma bênção na sua vida, quer usufruir do melhor de Deus. Não é assim. Para que tudo te vá bem, para que a promessa se cumpra, para que vivas muito sobre a terra, tem que aliar a tua vida ao mandamento. Eu estou pegando, pastor. Então se eu obedecer, eu vou viver coisas extraordinárias. É isso. Então se eu for o filho que Deus quer que eu seja ao meu pai, eu vou viver coisas extraordinárias. É isso mesmo. E se eu for o pai, se eu for a mãe, eu quero que você pegue isso. Eu quero que você não se esqueça disso. O pai não pode provocar a ira dos seus filhos, versículo 4, mas deve criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Não, quando ele crescer eu ensino. Não, é na criação. Criai-os, não é entregue os teus filhos a uma tela de um computador, a uma tela de celular. Tem celulares que estão criando filhos de crentes, gerando valores ético-morais contrários à palavra de Deus. Está lá o filho do crente jogando jogo de arma, matando gente. E depois não sabe porque não quer ir para a igreja, não quer adorar, não tem prazer na Bíblia. Cadê os pais responsáveis que vão entender que uma preciosidade foi colocada nas suas mãos e com muito zelo, como Joquebede que não atirou no Nilo, que tipifica o mundo, a Moisés de qualquer jeito, mas disse: eu vou colocar num cestinho, eu vou cuidar dele, eu vou fazer o possível para as águas do rio Nilo não tocar na vida do meu filho. Calafetou o cestinho, colocou entre os juncos, fez o que estava ao seu alcance para o bem do seu filho, não mediu seus esforços. E aí quando fugiu do seu alcance, escapou das suas mãos, olha a mão de Deus entrando em ação. Levante as suas mãos aos céus agora. Receba esta palavra profética de Deus. Quando escapar das tuas mãos, quando for impossível evitar o contato deles com o mundo, saiba que o teu esforço, pai, para criar na doutrina, para criar na palavra, será recompensado. Escapará das tuas mãos, mas não escapará das mãos de Deus. E Deus cuidou. Deus deu um grande futuro, e foi Moisés um dos maiores homens desta terra, mas estava ele atrás de uma mãe preocupada em ter o seu filho protegido das águas do rio Nilo. Criai-os na doutrina, e criar, irmãos, não é só gerar. Eu criei, só gerou, não tem compromisso algum. O filho vive de casa em casa.
Só gerou e diz que é pai. Só fez e diz que é mãe. Deus está falando conosco aqui. Numa próxima eu venho com aquela mensagem, aquele bálsamo. Mas hoje é doutrina. É pais e filhos. Cuida dele para mim hoje. Aí briga, tem pais que se separam e brigam para ver quem é que fica com o filho. Não é para quem vai ficar consigo, é quem briga para o outro ficar, porque nenhum quer o filho. Fica tu. Outro dia, fica tu. Eu não, eu já fiquei. E vai lá o filho, né? Vai lá o filho. Que sofrimento. Que tristeza. Como está a cabeça dessa criança. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família, lute pelos seus filhos. Criai, não é só gerar, também não é só dar um teto, só dar comida. Eu estou criando, porque deu teto, porque deu comida. Criar não é só isso. Criar envolve a formação física, emocional e espiritual. Criar, sim, envolve este comprometimento, responsabilidade. Filhos são a herança do Senhor, como temos cuidado da herança de Deus. Disciplina, doutrina, admoestação, que palavras são estas? Os limites estão se acabando dentro dos lares. Eu já vi crianças que entram no supermercado e dizem: eu quero isso, e a mãe diz: eu não tenho dinheiro. Se atira no chão, esperneia, vira o mercado de ponta cabeça. Não tem limite. Não sabe ouvir não. Escute isso aqui, pai. Escute isso aqui, mãe. Os limites pode até fazer ele chorar, ela chorar, mas o choro não mata a criança. Agora a falta de limite mata. Porque hoje é pequeno. Hoje é uma coisinha que alguns dizem assim: é engraçadinha, é um anjinho. Depois vira o demoinho. Depois ninguém segura. Depois vira o malandrinho. Depois está dando tapa. Ai, que um tapinha. Depois dá soco, porrete. Criai-os na doutrina. Doutrina fala de treinamento, de instrução. Sim, é Bíblia. Deuteronômio capítulo 6. O que diz a Bíblia? Que nós devemos inculcar, é abrir a cabeça, inculcar é isso, abrir a cabeça, seu termo, o significado do termo, inculcar a palavra, abrir a cabeça deles, inculcar a palavra dentro deles. Como é que isso vai acontecer? Aí a Bíblia diz: os pais devem ensinar os seus filhos ao assentar, ao deitar. Nos umbrais da porta tem o que? Tem Bíblia, 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 Bíblia. Ao acordar a Bíblia, ao deitar a Bíblia. No umbral da casa a Bíblia, a palavra de Deus. Ah, mas eu não quero ensinar. Então deixa que o mundo ensina. As escolas estão preparando com a ideologia maléfica, diabólica e satânica que está se infiltrando nas escolas. E os nossos filhos estão lá. E o mundo investido pesado para educá-los segundo o mundo. E nós não temos tempo para um momento de ensino da palavra. E aquilo que preenche mais a sua cabeça, ele fica horas no joguinho. Eu não vejo problema, porque eu me sinto livre. Eu me sinto em paz. Mas o que domina a mente é o que vai dominar as ações, é o que vai dominar as palavras. Aí como é que esse crente, este pequeno cristãozinho, vai falar das coisas de Deus, hein? Como, meus irmãos? Se tudo que nós colocamos diante deles os afasta ainda mais de Deus. Como é que se efetua, como é que se atua como uma liderança eficaz dentro de casa? Instrução, é falar, é verbalizar os preceitos morais de Deus. É nós expormos que a Bíblia é o nosso manual de fé. E mais, é o exemplo dentro de casa. Eu vejo pais que dizem assim: meu filho não quer saber da Bíblia.
E você, pai, quando você pega a sua Bíblia para ler? Meu filho não ora, só quer saber de outras coisas. E você, quando ele vê orando? Ó pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Provocar a ira é falar uma coisa e viver outra. Todo ensino é desqualificado quando não acompanhado de uma vida prática. Todo ensino é desqualificado quando não acompanhado de uma vida prática. Como ele vai aprender os valores se você não viver os valores? Já dizia que as palavras elas convencem, mas é o exemplo que arrasta. Se o teu filho estiver orando, aleluia. Se o teu filho te ouvir e ver você agindo com temor a Deus, ele vai aprender o temor do Senhor também. Não provocar a ira dos filhos é segundo, ter preferência entre os filhos. Aí você vai lá e paparica, esse aqui é o meu preferido, esse aqui é o meu xodozinho, e o outro está lá, vendo isso. O que eu sou então? Você está provocando a ira dos teus filhos. Você está causando revolta entre os dois ou as duas. Olha para Esaú e Jacó o que aconteceu. O Isaac disse, eu amo mais a Esaú. E a Rebeca disse, eu já amo mais a Jacó. Houve briga entre os dois. Um ameaçou o outro de morte. A família foi separada por anos. Aleluia. Mas nessa noite não vai ter família separada. Vai ter a família unida na presença de Deus. E os valores serão resgatados de novo. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Quando isso acontece, quando o pai sabe corrigir pelo erro, mas não sabe elogiar pelo acerto. Quando acontece um erro, meu filho, o que você fez? E com ira, com cólera, vai para cima dele. Mas quando uma coisa certa é feita, não sabe elogiar. Isso também provoca a ira dos filhos. Mas o que vamos fazer então? Nós vamos criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Nós vamos alertá-los segundo a vontade de Deus. Sim, sim. Nós vamos mostrar o caminho e levá-los para o caminho. Sim. Nós vamos viver uma vida regrada dentro das 4 linhas da palavra de Deus. E a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Eu profetizo que os teus filhos são do Senhor. Eu profetizo que o teu casamento é do Senhor. O diabo não vai tragar, o diabo não vai destruir. A tua casa está protegida. A obediência está criando uma cobertura espiritual. As setas, os dardos inflamados não vão incendiar este lar. Deus está no meio desta família, não será abalada. Se coloque em pé nesta noite em nome de Jesus. Rabracalaia chorebara choraia. Eu quero encerrar dizendo que tem um grande exemplo de pai e um grande exemplo de filho. Você sabe quem é? O grande exemplo de pai é o nosso Pai, o nosso Senhor Deus. E quando você olha para a Bíblia, até parece que ele não é bom pai,
Porque Hebreus capítulo 12, ele diz que açoita o filho que ele ama. A quem ele recebe como filho, ele açoita, ele cobra, ele exorta. Está entendendo, pai, o que Deus espera de você? Está entendendo o que Deus quer que você faça como sacerdote do lar? Não entregue a Satanás, não entregue ao mundo, mas seja um canal de Deus para puxar as coisas para o eixo de Deus. Quem ama é capaz até mesmo de ferir. Sim, sim. Não negue ao teu filho a vara da correção. Não negue ao teu filho a exortação quando necessário. Deus exorta o filho que ama. Filhos, não desmaiem diante da correção. Não, porque Deus recebe como filho é quem aceita a correção. Se estáis sem correção, não sois filhos, sois bastardos, diz o Senhor. Aceite a correção dos teus pais, é porque eles te amam que estão a te corrigir. Glória a Deus. Eu vou orar por vocês agora e vou encerrar em nome de Jesus. A bênção da filiação, a bênção da filiação. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus. Você se tornou filho de Deus agora. Ore comigo. Senhor Deus e meu Pai, eu ministrei a Tua palavra à Tua igreja nesta noite. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. É uma espada penetrante. E nós nos sensibilizamos diante dela, cremos que é a verdade do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons maridos, pais, esposas, filhos, de forma que a nossa família glorifique ao Teu nome. Que a nossa família esteja protegida dos ventos do mundanismo, da libertinagem. Que a nossa família esteja guarnecida de toda ação diabólica que tenta nos apartar da Tua vontade perfeita. Permita-nos olhar para Ti, que é o nosso Pai, e termos em Ti a nossa maior referência. Olharmos para os Teus feitos, a Tua forma de agir e de tratar com os Teus filhos, para aprendermos melhor contigo, que é ser um bom Pai. Que como filhos amados possamos imitar-te, pois é isto que a Tua palavra nos diz. E ao observar-nos do céu, possa o Senhor dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.